especial do Chico Otávio. Sidney, eu quero voltar a um tema que abordamos ontem, que é essa ação instaurada pelas empresas Trump Media, que é uma rede social do presidente Donald Trump, e a Rumble, que é uma plataforma de vídeos. Ambas estão processando o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, em um tribunal da Flórida, por suposta censura ilegal dessas duas empresas em solo americano. É isso porque o ministro determinou a suspensão das plataformas por descumprimento das leis brasileiras, entre elas não ter indicado um representante legal no Brasil e, no caso da Rumble, por descumprir uma série de decisões, como a remoção do perfil do jornalista Alan dos Santos e os bloqueios do repasse financeiro feitos a ele. Isso acontece, assim, no mesmo instante que o Trump anuncia uma investigação contra o Brasil por ataques a empresas americanas. E no caso desse processo da Rumble e da Trump Media, a juíza já determinou a intimação do ministro Alexandre de Moraes. Então, para entender os desdobramentos desse processo, o que isso pode repercutir na crise entre Brasil e Estados Unidos, eu convidei o Dr. Jorge Folena. Ele é advogado e cientista político, presidente da Comissão de Direito Constitucional do Instituto dos Advogados Brasileiros. Boa noite, Dr. Jorge. Obrigado por aceitar nosso convite. Boa noite, Chico. Satisfação. Bom, eu começo perguntando, o senhor vê algum risco nesse processo da Flórida do ministro Alexandre de Moraes ser julgado à revelia? Não, claro que não. Ele com certeza será defendido. A informação que se tem, na verdade, é que ele ainda nem foi citado. Mas sendo citado, já tem uma movimentação, né, por parte da Advocacia Geral da União para poder assisti-lo como assiste todos os servidores públicos brasileiros em situação como essa. Agora, o Chico, essa ação, ela é uma ação política, na verdade. Porque, na verdade, o Donald Trump está fazendo uma movimentação, né, para atender interesses particulares dele e do grupo político dele, relacionado aqui no Brasil, em particular, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então isso fica cada vez mais evidente. Por quê? Primeiro, o ministro Alexandre de Moraes, em momento algum, está violando a legislação norte-americana. A jurisdição dele se dá apenas dentro do Brasil. A decisão dele foi para bloquear essas duas empresas no Brasil, não é, doutor Jorge? No Brasil, não é exatamente, é no Brasil. Porque essas empresas, além delas não cumprirem ordem judicial do Supremo Tribunal Federal com relação a esse indivíduo que você fez referência a ele, jornalista Alan dos Santos, que é um contumaz violador, né, das normas brasileiras, responde por vários processos em razão do ódio praticado, que a jurisprudência brasileira não admite. A Constituição do Brasil, ela trata o tema da liberdade de expressão, liberdade com responsabilidade. Ou seja, aqui no Brasil, todos nós temos a ampla liberdade de nos manifestarmos, porém com responsabilidade. Então, no caso dele, particularmente, dessas pessoas, eles têm violado, né, as leis brasileiras, leis criminais brasileiras, incutindo ódio, uma série de coisas. Então, já uma jurisprudência no Brasil, interpretando a Constituição do Brasil, no sentido de que é inadmissível qualquer ação que atente, né, contra a legislação penal brasileira, com práticas de crime, com práticas de ódio, práticas de terrorismo, práticas, por exemplo, de violência contra as mulheres. E exatamente isso tem acontecido, porque o Supremo Tribunal Federal, diante das ações contra a Constituição e contra a democracia praticado por esse grupo político da extrema-direita brasileira, ele tem criado limites para evitar, inclusive, tudo que nós temos verificado nos últimos anos de ataques à democracia e tem gerado processos criminais, inclusive no Supremo Tribunal Federal, contra o ex-presidente da República e seus muitos seguidores. E o que faz o Donald Trump? O Donald Trump, né, utiliza a empresa dele, essas pessoas também utilizam nos Estados Unidos, manda o sinal para o Brasil, aqui para ser transmitido no Brasil, e mais, sem ter nenhum representante legal no Brasil. Então, além deles
atacarem a soberania brasileira, praticando atos em desacordo com a Constituição, extrapolando a liberdade de expressão na interpretação brasileira, eles também, essas empresas, não têm nenhuma representação legal atentando contra o Marco Civil da internet, por exemplo. Então, isso é suficiente para que essas empresas não funcionem no Brasil. Doutor Jorge Folena, aqui Sidney Rezende. Deixa eu ampliar, se o Chico Otávio me permite, ele está dizendo já o positivo aqui, então eu posso, né? Eu vou ampliar um pouquinho essa nossa conversa. O ex-deputado Eduardo Bolsonaro, várias vezes, ele citou uma lei que nos Estados Unidos prevalece, chamada Magnitsky, né? Uma lei, segundo ele, que ela poderá, a qualquer momento, se o presidente americano assiná-la, voltando-se essa lei para aplicação nos próximos passos do Alexandre de Moraes, ele não poderia, por exemplo, viajar para os Estados Unidos, ele não poderia ter uma relação bancária, nem que fosse um banco brasileiro, e esse banco brasileiro tivesse uma relação com um banco americano, ele teria uma série de impedimentos por conta de ser uma persona non grata, vamos dizer assim, com base nessa lei Magnitsky. É uma lei, na verdade, que ela foi promulgada pelo presidente Barack Obama com outro intuito, mas ela acabou sendo, de certa forma, aventada, alegada para impedir pessoas que teoricamente são contra os interesses americanos. O ministro Alexandre de Moraes pode ser vítima disso mesmo? Isso é fato ou isso é bravata? O Sidney, essa lei vale nos Estados Unidos, essa lei não pode ser imposta ao Brasil. No Brasil tem soberania. Uma lei norte-americana não se aplica no Brasil. Então isso é lá nos Estados Unidos. É uma ação, você colocou muito bem, né? Bravateira por parte desse deputado licenciado, filho do Bolsonaro, né? O que é grave, o desagradável dessa história toda é um brasileiro trabalhando contra a soberania do Brasil. Uma lei norte-americana vale nos Estados Unidos. A lei brasileira vale no Brasil. Doutor Jorge, deixa eu saber, e nesse caso, voltando aqui ao processo da Flórida, da Trump Media e da Rumble, a pena possível, o senhor pode explicar qual é a pena possível e se essa pena pode ter influência política? Influência política, olha só, primeira coisa, não há nenhuma decisão judicial. Há uma ação proposta que me parece com intuito político, meramente político, por parte do grupo da extrema-direita. Não há uma decisão judicial, não há nenhuma condenação, nós não podemos falar nada ainda, porque como não há condenação, sim, nem de primeira instância, nem efeito não podemos tratar. Agora, o que não podemos falar politicamente, que você pergunta, é que dia 8, essa notícia dessa ação veio, tomamos conhecimento dela. No dia 9, ontem, o Donald Trump faz uma carta defendendo o ex-presidente da República e mais, dizendo que o Brasil não respeitava a eleição, o que me parece que não é bem assim que aconteceu, foi o contrário. O grupo político que está respondendo criminalmente é que estava atentando contra o processo eleitoral e que o Brasil não respeita a liberdade de expressão. Por conseguinte, ele estaria taxando os produtos brasileiros. Quer dizer, isso é um ataque brutal à soberania do Brasil, à indústria brasileira e o povo brasileiro. Tudo bem, tá certo, acho que está explicado. Agradecemos aqui a participação do Jorge Folena, convidado aqui do Chico Otávio, do Jornal do Tupi, advogado, cientista político, presidente da Comissão de Direito Constitucional do Instituto dos Advogados Brasileiros. E antes do intervalo, só uma informação de momento, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, ela acabou se alinhando ao governo federal e ao presidente Lula. Eles soltaram uma nota agora dizendo que esta carta dos Estados Unidos, do presidente Donald Trump, ela é prejudicial ao agronegócio, a medida unilateral que não se justifica pelo histórico das relações comerciais entre os dois países, que sempre se desenvolveram em clima de cooperação, de equilíbrio, de estrita conformidade com os melhores princípios do livre comércio internacional. Então é um posicionamento mais aberto, mais franco e mais alinhado, vamos dizer assim, com o país, em resposta ao que o presidente americano ontem expressou na carta dele, defendendo 50% de tarifa a partir de agosto. Vamos ver os desdobramentos das outras entidades contrariadas. 19:11.